eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu fugi, porque eu vou para o Pai. Olá a todos, sejam todos bem-vindos agora mais uma vez no canal Cristo é o Caminho. Hoje nós estamos aqui com o estudo com o pastor Marcos, com o Paulo, e eu gostaria de estar pedindo a você, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para você estar recebendo todo o nosso conteúdo, nossos devocionais, tudo aquilo que Deus tem entregado na nossa mão, pessoas abençoadas trazendo algo de Deus para nossas vidas. E hoje nós temos um estudo aqui, pastor Marcos. Graça e paz, né? Como diz o Rodrigo, né? Rodrigo, graça e paz. Graça e paz. Quero cumprimentar a todos também. Vamos estar fazendo esse nosso estudo. Esperamos que ele serve assim como bênção na vida de vocês. E tem servido para nós também, que quando nós estudamos a gente já é trabalhado. Né? Então, a gente tem sido muito edificante. Hoje estamos aqui ao ar livre, vai ficar uma coisa diferenciada. E espero que você goste. E enquanto estiver sendo transmitido, se você quiser conversar no chat, a gente vai estar sempre olhando e respondendo você também, caso não for respondido durante o estudo. Certo? Certo. E hoje nós temos qualquer? Salvação pela obra, salvação pela fé, obra sem fé, como é que é? Nossa, que pena, né? Vamos lá, vamos trazer todos esses temas aí. A fé sem obra. O tema resumido de todo é esse, né? A fé sem obra. Nós vamos estar conversando um pouco para expor aqueles que dizem ter fé, porém não tem obra. Aí nós temos aquela linha que estuda, né? Que acha que como a gente não faz, a gente fazer não vai multiplicar, nem para o bom nem para o mal, tá certo, é claro, isso é uma teologia pura. Mas a gente precisa entender também que a fé ela precisa de obra. Ela precisa de obra, senão não é fé. Então é nisso que a gente vai estar conversando um pouco sobre isso aí. Existe também aquelas pessoas que acreditam que só ganha salvação se fazer a obra. Se fazer algo de amor, caridade, aí essa ganha o céu. Então a gente vai estar... Que é a chamada a fé meritória, né? Meritória que a gente acha que a gente tem mérito porque a gente faz. Então dá para hoje a gente falar sobre essas coisas, deixar esclarecido para a gente ter um equilíbrio, né? E a gente começar, porque o interessante da gente estudar isso não é eu estudar para olhar você, é estudar para olhar a mim, para ver até onde eu estou enquadrado naquilo que Deus quer. Entendeu? Então o estudo é mais para isso. Tem gente que está achando que está fazendo um monte de coisa e acha que está salvo. E a palavra de Deus, em certo ponto, Jesus fala assim, ele fala uma parábola que ele fala assim, aparta de mim que eu não te conheço. E também tem aquele que não precisa fazer nada também, porque ele é eleito, né? Eleito, que a Bíblia fala, como que é o meditado? Não, predestinado a salvo, então não precisa fazer nada, Só isso. Dorme o dia inteiro e amanhã para o céu. Seria tão bom. Seria tão fácil. No céu vai estar, agora não sei que não do céu. Porque para quem não sabe, né, de acordo à base de uma parábola do rico de Lázaro, Jesus deixa o céu, o paraíso e o inferno separados somente de uma mesma. Então tá lá o rico sofrendo, né, no inferno e o Lázaro, seja de Abraão, então a gente entende que os dois estão lado a lado, então a gente vai. Agora, para onde? Que lado que vai ficar? O lado direito ou lado esquerdo? Já é mais complicado de saber. Uma outra adendo que eu queria colocar também é assim, a gente faz a obra, mas e as pessoas que não conseguem receber a bênção, a obra, quando alguém faz a obra e ela não consegue se sentir bem por estar recebendo aquilo? Existe isso também. Eu vejo pessoas que a gente tenta ajudar, pessoas até morador de rua ou não morador de rua, que estão necessitados de algo da parte de Deus, mas quando você começa a ajudar,
a pessoa se sente ofendida e ela se sente até magoada, até entristecida, porque ela não queria estar naquela posição. E como lidar com isso também, você dos dois lados da moeda? O lado de... Então, se você vai fazer um bem para mim, não tem como você discernir isso antes. Se é uma coisa que você vê é que eu estou precisando. Então você vem já querer me ajudar. Então agora a minha ação aí é uma outra coisa. Entendeu? O nosso dever, o nosso papel é fazer. Por isso que a Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. Então também a gente pode levar para esse lado. Se eu, de repente, por causa de algum problema pessoal meu, eu não for muito bacana com a sua ação, você fez a sua parte. Tem uma questão também que eu gostaria de colocar, é assim, na época de Cristo, a gente tinha lá o bom samaritano. Então a pessoa estava lá, foi assaltada, estava machucada, o bom samaritano foi lá e fez o que ele precisava ser feito, e ninguém julgou ele, pelo menos aparentemente, ou não é relatado, julgou ele. Por que ele fez? Qual o motivo? O que ele queria em troca? E hoje, talvez por erro nosso, servos de Deus, vamos dizer servos de Deus, que eu falo aí globando todo mundo que é servo de Deus, independente de crença, vamos dizer assim, servos de Deus, por a gente estar fazendo pouco, ou fazendo menos a caridade, menos o que a gente deveria fazer, quando vem alguém e faz realmente algo que é necessário, a pessoa se sente. Por quê? Porque a gente só vê o lado mal das pessoas, a gente não consegue ver o lado bom. E ela fica, por quê? Então ela se ofende, não, tem segundas intenções, ela quer algo em troca. E isso também é uma coisa complicada. Eu acho que é um erro, estou falando de modo geral, né? Estou generalizando, as pessoas por fazerem pouco o que deveria ser feito, talvez por falta de estudo, e esse estudo aqui eu acho que é para a gente poder alcançar esse esclarecimento para querer fazer essa obra, mas talvez por falta de estudo faz menos, e tem pessoas lá fora que nem é cristãos, nem são servos de Deus, fazem mais, e a pessoa fica, mas por que aquele rapaz está fazendo aquilo? Por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Uma coisa é a seguinte, quem estuda acaba às vezes tendo esse problema que você está falando. Ele tem problema de entrar numa situação de crítica. Lá fora o pessoal faz porque eles querem fazer, não é porque eles estudam. A gente, muitos de nós, eu acho que é eu, faz porque aprendeu um estudo que tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que ser caridoso, então eu vou me esforçar para ser caridoso. Aí entra naquilo que você falou no começo. Eu estou atrás de um mérito. Então isso é errado também. É errado também. Então eu tenho que fazer por quê? Por amor. Amor às pessoas. É que nem aqui, nós estamos dando a cara a tapa, vamos dizer assim. Nesse estudo que a gente vai fazer, muitas pessoas vão bater palma, uns vão elogiar, vão falar que é magnífico, outros vão falar, meu, que droga é essa? Os caras estão falando da visão. Então a gente está se colocando numa posição para receber até elogios e até críticas. E a gente tem que fazer isso diferente. É como a gente for fazer a boa ação. Eu vou fazer a boa ação com uma pessoa, eu posso chegar lá, ser bem recebido, como também não. Entendeu? E isso tem que ser o quê? Você faz por amor. Tá? Jesus morreu numa cruz, desce do céu, morre na cruz, foi crucificado. Sim. A gente pegar o exemplo de Jesus, ele foi crucificado ainda, ele estava fazendo a boa obra e ainda as pessoas que estavam para receber a salvação crucificaram ele. Não vou entrar em mérito, fariseus, não importa. O que importa é que as pessoas que estavam recebendo a salvação crucificou, não receberam bem, mas ele não deixou de fazer. Então é nisso que eu falo, que tudo na Bíblia tem estudo. Essa atitude de Jesus é um estudo para nós. Porque se eu for procurar fazer o bem só para quem recebe, só para quem vai elogiar, eu vou ficar travado. Porque eu não sei se a pessoa vai me elogiar ou aceitar. O que eu tenho que fazer é o seguinte, é fazer a obra. É como a gente quando a gente vai na rua, por exemplo, a gente vai dar refeição para o morador. Tem muito morador que a gente vai lá, ele pega a refeição, começa a comer e olha na cara da gente, né? Sim. A gente sabe que isso acontece. Como tem uns que abraçam, faz amizade, então a gente vai assim, com o coração aberto para o que acontecer. Então quando a gente for fazer algo com uma família ou com uma pessoa, a gente tem que tirar esse negócio. Um erro nosso, que eu vejo nisso também, é a gente fazer e esperar os elogios. Às vezes eu vou fazer e fico olhando para você esperando, pô, fiz tudo isso pro Paulo, o Paulo nem falou muito obrigado. Tá, nem elogiou, não foi bacana não. A gente precisa parar disso, porque indireta, vamos dizer assim, a gente faz a coisa para a pessoa, mas a gente está fazendo ela primeiramente para Deus. Então, quando eu faço entendendo isso, é que nem quando em Efésios, né, fala assim, Efésios fala assim, olha, mulher, seja submissa ao marido como ao Senhor. Ou
Ou seja, se ela entender que ela está sendo submissa ao marido para agradar a Deus e não o marido, Ela vai fazer com ela amor. faz tipo. Ela vai ser incrível. Se ela faz para agradar o marido, ela vai se decepcionar. Justamente. Ela vai ser... Porque com Deus a gente não se decepciona. Já com o homem, que é o ser humano, que é o ser da mulher, a gente se decepciona. E é uma coisa interessante que você está assim, falando, que é assim, existem pessoas que elas faz pior, elas fazem para receber algo da pessoa em troca. Ela, eu fiz isso, e a pessoa, quando eu precisei, não estendeu a mão para mim, como ela foi ingrata. Você quer ver muito como acontece isso? Você fez aniversário esses dias. Sim. Se a gente faz uma surpresinha pra você, aí quando chegar no meu aniversário, eu vou ficar esperando você fazer isso pra mim. Porque Porque fiz, você fez. Você entendeu isso? É errado. E a gente acaba esperando. E aí não tá a bondade da gente. Entendeu? A bondade nossa é fazer e não esperar nada em troca. Então aí cabe essa pergunta aqui agora. Somos salvos pelas obras? E a fé sem obra? Ela é morta? Cabe essa pergunta. A gente vai colocar Paulo e Tiago pra brigar. Né? Ixi. Paulo e Tiago pra brigar. A gente vai... Eu vou ler Tiago, mas lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim que nós não somos salvos pelas obras, para que a gente não se sente dentro disso que ele está falando, para a gente se sentir, a gente se vangloriar. Então a gente é salvo mediante a fé, e a gente diz que a gente faz boas obras porque Deus cria. Eu vou ler para ficar mais, vai ficar mais correto, né? Efésios 2, do 8 em diante diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E a gente olhando todo o texto, mediante a fé em Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça que nós recebemos não vem da gente. De graça. De graça a gente recebe, por quê? Porque Deus fez obra pra gente. Entendeu? Então por isso que dentro disso que a gente está falando, que a gente começa a tirar umas lacunas aí. Por que será que Deus me agraciou e não agraciou aquela pessoa? Ou por que Deus agraciou aquela pessoa e não me agraciou? Essas duas perguntas. Então a gente sabe que não vem de nós, não de Deus. No 9 ele fala assim: não de obras, para que ninguém se glorie. No 10 diz aqui assim também, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus. Feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, quando eu chego a fazer uma bondade, é mais complicado do que nós começamos a falar. Quando eu faço uma boa obra para você, por que eu não tenho mérito? Você viu que no versículo 10 falou que elas são feituras de Deus, essas boas obras, para que a gente as cumpra. Então por isso que não é pelas obras que eu sou salvo. Porque nem quando eu faço boa obra eu tenho mérito. Aí entra aquele versículo de Apocalipse, que fala assim: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei. Ele vai falar: afasta de mim, malditos, que eu não te conheço. Ou seja, toda boa obra então é pelo Espírito Santo. Ela já é preparada por Deus. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: você me abençoou, isso daí foi Deus que criou uma boa obra e você, por essa boa obra, você me abençoou, certo? Agora Deus fez isso por quê? Porque Ele gosta mais de você ou porque Ele gosta mais de mim? Vamos dizer assim. Por você. Foi uma coisa bem grosseira, né? Foi uma coisa bem grosseira. Se você estava precisando, acredito que pedir, dar-se usar. Você orou, Deus pediu, Deus deu e usou o vaso. Podia ter usado a jumenta, igual usou com o Balaão. Então assim, eu fui só um vaso. Então todos nós que praticamos a obra, nós somos vasos. Isso não difere se é salvo ou se não é salvo. Porque Deus usa o ímpio, Deus fala que usa o ímpio, o justo para abençoar. Então, ou seja, a obra devemos fazer. É alguma coisa que tem que estar no nosso sangue, é no nosso DNA. Se eu sou salvo e eu recebi a boa obra de Cristo de graça, eu, por não obrigação espiritual, mas por amor que eu recebi, eu entrego, né? De graça eu recebi, de graça eu dou. Só que mesmo eu fazendo a obra, sendo uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, não quer dizer que eu sou salvo. É uma coisa... Não, porque você vê a história de Ciro. Ciro, ele foi chamado de um ungido de Deus e ele abençoou o povo de Israel, só que ele era pagão. Você vai em Nabucodonosor, ele também era pagão, só que Deus usou ele para fazer boas obras. Então assim, se eu preciso de ser alcançado numa boa obra,
As pessoas que vivem ao meu redor não têm condição. São crentes, salvos, mas não tem condição de fazer. Mas Deus olha lá uma pessoa que não salva e ela consegue fazer, Deus vai mover ela e ela vai usando isso. Você entendeu? Entendi. Então agora vamos trazer para um outro lado. Eu quero falar isso aí só porque assim, ó, pra não perder o Vamos lá, negócio. Tem gente que acha que Deus só usa quem é salvo. Isso não é verdade. Não é. Isso que eu estou falando dos pagãos que Deus usou. Usou até a jumenta além dos pagãos também. É que a jumenta não tem salvação, mas se então ela tudo bem. Se ela tivesse uma alma, ela poderia ser salva. Então, agora, usar homens pagãos, homens que adoravam outros deuses, que isso aí para Deus era terrível, entendeu? E ele usava assim mesmo, então ele usa para favorecer aquela pessoa. Ou seja, quem é usado por Deus não tem mérito. Não é mérito, é o Espírito Santo. A gente vê pessoas que acreditam que, porque Beltrano, fulana, foi usada por Deus, então essa pessoa coloca ela num pedestal, até adora ela, porque ela foi usada por Deus. Então, ou seja, ela fez a obra porque o Espírito Santo usou ela. Mas não quer dizer que... É por isso que o pessoal faz, na real, tinha que ser mesmo. É que o pessoal faz muitas vezes que a gente vê que é pra... É esqueminha, né? Modesto. Mas, na verdade, é isso mesmo. Tudo que nós fazemos, de bom, vem de Deus. Então tá, se pela obra não sou salvo, se pela obra não sou salvo, como que eu sou salvo? É apenas crer? Como que eu sou justificado? Eu sou salvo pela graça. Pela graça. Mas aí eu sou justificado crendo ou não crendo? Não, justificação é outra coisa. Aí, no caso, a salvação, a graça, vem de Deus. Não por nós, por Deus. Agora, por quê? Isso é só por Deus. Porque a Bíblia ela trata muito dos eleitos. Os eleitos, eu lembro disso aí, né? Nós, os eleitos, você fala em Éfeso, fala muito sobre os eleitos. Então, assim, agora, qual que é a base de Deus para me eleger ou não? É só Ele que sabe. Por isso que eu não posso olhar para você pela tua aparência e te julgar. Por isso que Mateus 7, né? Fala que Deus que segura por nós lá. Então aí ele fala para ele julgar por causa disso, porque no meu ponto de vista, na minha crítica, eu posso olhar para você e te condenar. Sim, mas Deus olha para você e você está salvo ou não. Eu já vi muitas vezes assim, pessoas falar assim, eu vou falar direto para ele, mas o Senhor a pessoa acha que eu não vou para a igreja, oi Paulo, tudo bem? Ou seja, a pessoa ela simplesmente pré-julga a salvação da outra por coisas que é visível. E eu costumo falar também, já trouxe até algo sobre isso, que a pessoa ela vê a outra pecando, eu vejo você lá pecando, fazendo alguma coisa que errou alvo. Não importa o que seja, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. E aí depois eu chego no culto à noite e vejo você pregando. Aí eu falo, nossa, ele estava pecando e está pregando? Só que aquela coisa, quanto tempo leva para Deus perdoar a gente por pecado? Qual esse tempo? Existe um tempo limite? Então, vamos fazer outra pergunta. Senão, nós acabamos falando agora sobre Deus usar o ímpio para abençoar o justo. Essa é uma forma de abençoar o justo. Se eu sou um pecador falho, achando que estou fazendo o que ninguém está sabendo, quando eu trago a mensagem para abençoar a igreja, Deus está olhando para a igreja e Ele vai usar. Então, quer dizer, nem quem está nos cultos das igrejas não quer dizer que pode bater no peito e dizer que é salvo. Nem que está em santidade. Não. Até porque a gente não conhece a vida das pessoas e eu tenho certeza que muita gente pisa uma bola grandão e vai lá com aquela carinha de santo, né? E às vezes até jejua, mas é por isso que eu falo, jejum não resolve nada, não. As atitudes nossas que resolvem. E aí sim, dentro até do que nós estamos falando aqui, aí sim eu tendo atitudes corretas, aí sim eu jejuo. Aí entra uma outra questão também. Mas uma pessoa que está pregando, um pastor, uma pessoa, um preleitor, e ele está em pecado, ele traz maldição para a igreja? Não traz maldição. Eu não acredito. Já acreditei muito nisso. Tem gente que acredita até hoje. Eu acreditei muito nisso, só que hoje eu não acredito. Porque se Deus está usando aquela pessoa, tudo está na mão de Deus. Então entendo eu hoje assim que se eu tô, de repente eu fiz alguma coisa muito mal lá e o inimigo usou minha vida. E agora eu começo a ministrar na sua vida. Ministrar que eu estou falando é orar. Isso é uma palavra, estou falando para.
O quem está abençoando não sou eu, primeiro, não sou eu, é a palavra. Então é indiferente do que eu esteja. Se eu estou ruim ou não, é indiferente. Porque é a palavra que está te abençoando, sendo ministrada em você. Entendeu? E outra, uma coisa que eu entendi muito quando a gente lê o livro de Romanos, que fala sobre assim, se eu acredito que Deus é soberano, Romano 9 fala sobre a soberania de Deus. Se ele é o maioral, o Deus dos deuses, como a gente fala, Senhor dos senhores, então como que um demônio vai poder amaldiçoar aquele que é de Deus? Certo. E para ficar frisado também, trazendo números que a gente estava falando da jumenta, lá tem Balaão e Balaque, e a gente vê lá falando assim que, né, Balaque pagou para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E depois que tentou, ele fala, aqueles que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Eu acho que aí fecha a nota, sabe? Fecha tudo falando que se você é abençoado por Deus, você é filho de Deus, ninguém pode te amaldiçoar, nem com posição de mão, nem, a não ser se a pessoa falar seja amaldiçoado e você falar amém. Amém. Sabe? Aí você recebeu. Você deu legalidade. Você deu legalidade. Mas a pessoa chegou lá e começou a te abençoar, glória a Deus. Até porque assim, ó, a gente vive muito num mundo de paganismo, entendeu? O mundo, a gente vê as roupas que a gente veste, as coisas que a gente come, entendeu? Eu tô aqui, Paulo, quando ele trabalha isso aí lá em Corinto, ele fala assim, vá ao açougue, compra tudo, não importa de onde é a procedência, abençoa e come. Aí, por que disso daí? Porque naquele lugar tinha lá chamar o templo lá da deusa Diana, se não me engano, e eles faziam o que? Eles matavam animais lá, mas só que era muito animais, então não tinha como comer tudo, porque eles faziam, eles mandavam pro açougue. Então aqueles cristãos que chegavam aí sabiam que vinha de lá, eles não aceitavam comer, porque ia amaldiçoar a vida deles. Mas existiam os gregos que para eles tinham milhares de deuses lá, para ele tanto faz, ele ia lá, comia de boa. Então Paulo está ensinando o povo a falar assim, ó, não procurando proceder, você vai lá e faz. Porque é assim, Deus é morto. Deus é soberano. E ele vai nos proteger, já proteger a gente. E aí assim, é que se a gente for entrar no mérito desse trecho, dá um estudo grande. Então, melhor a gente não cortar aqui, é só para ter uma noçãozinha. Dá para ter né? aquela noçãozinha de... Ou seja, nós estamos falando de obras não salvam ninguém, porque se você colocar também lá, nesse mesmo linha de raciocínio, Senhor, Senhor, teu nome profetizei e teu nome eu curei. Foi em nome de Deus, não foi em nome de demônios. E foi curado. Então é uma coisa que é difícil ver hoje. Existe, a gente crê que existe dons espirituais e é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Mas a pessoa é maldita, não conhece, ou seja, a pessoa não é de Deus, ela é uma pessoa maldita. Se ela é maldita, ela não tem Deus. E ela abençoou em vez de amaldiçoar. Quando você vai em 1 Coríntios 12, fala assim, ó, Deus usa aqueles dons conforme for útil à igreja. Então isso conforme ser útil à igreja, mas só a igreja hoje a gente vê muito isso aí. Então, o que é útil aqui? Então tem que pegar alguém de Deus para fazer isso. Não é. Claro que se tem um de Deus e um não de Deus, eu entendo que Deus vai usar aquele que é de Deus. Então, assim, mas se tiver dois não de Deus e Deus precisa abençoar, Vai usar o ímpio para abençoar, porque Deus abençoa todos, ele dá o ar para todos, é isso que a Bíblia fala. É a graça comum que chama, né? Essa é a graça comum. Mas a gente está falando de bênção no geral, né? Sim. No geral. Como se Deus. Porque às vezes, aquele no caso que você falou da mula, Balaão, o anjo ia matar ele. Sim. Então Deus, tá como Deus, né? Ele coloca o anjo para matar Balaão, mas coloca a mula para não deixar. Deus travou. Deus travou dos dois lados. Né? É um conceito que você fica, mas por que Deus fez? Pra quê? Era Pra só ele... falar pro anjo não matar, né? Mas não, ele. Não, mas ele Mas é pra dar precisava lição. trazer ensinamento para Balaão. Assim como às vezes a gente passa por situações, a gente passa por momentos. Eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Por que uma vida é uma roda gigante? Você está subindo, mas indo para trás ainda, mas está subindo. Daqui a pouco você está subindo e indo para frente. Daqui a pouco você começa a descer. Porque você tem que ter aquele momento de aprendizado, descer para frente. Daqui a pouco você está descendo para trás, que é aquele pior momento que você está lá embaixo, como se você estivesse no fundo do poço. Mas daqui a pouco Deus coloca você para cima de novo, e esse é um ciclo da vida. E esse ciclo ele pode demorar um mês, pode demorar um ano, ele pode demorar 10 anos, aí a gente não tem como saber. Às vezes a gente fica até, eu pelo menos, eu fico
apreensivo, porque começa a dar as coisas muito certo, muito certo, muito certo, muito certo, eu já começo a falar, ixi, aí eu já começo a ficar ansioso, porque eu já começo a esperar esse revés, porque eu sei que esse ciclo da vida faz parte da vida. Antigamente, eu ficava até, como é que eu posso dizer, deprimido, porque acontecia essas coisas, chorava, ficava mal. Você lembra, pastor? Você é desses 22, 23 anos, é o que ficava ali com a orelha grande, ele perdeu até o cabelo, ó, de tanto que eu ficava ali. E hoje você pode perceber que tá um pouco mais, vamos dizer assim, maduro, aprendizado, porque eu sei, eu estou aguardando, estou esperando mais pé no chão. Eu sei que Deus está nessas situações, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o temem. Então assim, só um recado, se você está passando por situações complicadas, situações difíceis, não se preocupe, Deus vai trazer a resposta no tempo dele. É no tempo dele. Olha, no último devocional que eu fiz, não sei se vai dar certo, mas se a gente realmente soltar hoje, vai dar certo, eu fiz hoje o último devocional. A gente estava falando sobre isso daí, da gente entender que o não de Deus é bênção também. O Deus deixar passar por um momento difícil, isso vai gerar crescimento na gente. Então, a gente entende pelas pregações que o pessoal faz hoje, e a gente sempre vai ser cabeça. A gente sempre vai receber. E a gente vai fazer descer uma lagriminha aqui, depois Deus vai se quebrantar e vai me abençoar. Não é assim. Porque o não de Deus, ou até o descer que você está falando na roda, é o momento que você está crescendo. É o momento que você está aprendendo. É onde chega lá na frente você vai ter facilidade. Uma vez eu peguei um jovem, estava passando por um problema, e ele estava desesperado a ponto de querer suicídio. E eu virei para ele e falei assim, ó, lembra um ano atrás, o maior problema que você passou o ano passado, aquele que você pensou em desistir. Aí ele, lembrei, foi uma coisa terrível. Se você passasse por isso hoje, mesma coisa que você passou um ano atrás, como é que você ficaria? Não, tiraria de letra. Mas não foi terrível naquela vez? Foi. Então o que você está passando hoje, daqui a um ano você vai tirar de letra. Por quê? Esses revés, essa roda gigante, é aprendizado, porque um dia a gente vai estar no céu. E a gente tem que estar preparado para estar lá no céu. Falar que a tribulação, né? Falar que ela traz pra gente experiência, né? E traz pra gente, não lembro as 4 coisas certinhas lá, mas é isso daí, ela traz pra gente a experiência, tal, tudo isso daí. Então o que Paulo está falando pro pessoal de Roma? É necessário a gente passar por essas coisas, para que a gente possa crescer e amadurecer, e a gente poder até servir de bênção para as pessoas. Diz assim, ó, Romanos 5, ó, gloriando-nos, Romanos 1, justificado depois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça não na qual está firme, e gloriamos-nos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, para a gente receber o amor de Deus, vamos ter que começar lá na tribulação. Tribulação, experiência, ou seja, fechou a nota. Então, já tá falando, ó, nem sempre a gente vai estar sendo aquele, sabe, a última bolachinha do pacote. Você vai ter que passar por isso. E você vê os heróis da fé que Deus usa na Bíblia, todos eles sofreram. Passaram uma coisa ou outra, mas sofreram para eles poderem adquirir aquela comunhão até com Deus. Então vê que quando a gente chega na posição esperança, agora sim, se eu tenho esperança de ir para o Senhor, mas eu posso qualquer coisa. Porque tudo isso que eu passei, Deus está me moldando para que eu possa entender que o melhor na minha vida é viver com o Senhor na vida eterna. Né? Então hoje o que nós vamos passar aqui realmente é uma passagem. Nada vai ser maior do que nós vamos fazer aqui do que na nossa vida eterna. Então se eu passar aqui, Deus, porque eu acredito que todos nós somos pessoas de Deus, nós somos irmãos do Senhor. Então quando eu começo a passar por uma dificuldade, essa semana eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, tem coisa que a gente não consegue entender ainda.
A gente passa por essas coisas, a gente não entende, mas eu tenho que confiar em Deus. Só isso. O que vai acontecer? Quando ele der o finalmente naquilo, certo? Aí pronto. Diz Romanos 12 também. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então é nisso que eu tenho que ter. Isso faz parte da fé que nós temos que ter. É por isso que nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos por fé. Porque quem tem fé, a situação está difícil, mas ele está acreditando no Senhor. Ele pode estar até triste, ele pode até chorar, que isso é normal, nós temos sentimentos. Porém, a fé em Deus faz com que a gente continue sustentado. É por isso que a gente, quando vê pessoas variando muito, eu estou na igreja, mas não para estar atrás, a gente fala assim, não, você ainda não teve um ponto. Tive até um processo desse com você. Né? Sim. Tive um processo desse com o Paulo uma vez por causa disso. Foi forte. Aí foi uma coisa que você não gostou, mas foi uma verdade, né? Porque quando você tem a fé salvífica, a fé verdadeira, essa fé que nós estamos tratando aqui hoje, a minha vida pode estar do jeito que for, porque eu vou acreditar que está na mão de Deus está no controle e quando chegar no final isso é o que Aproveitar que está um pouquinho aqui, vamos deixar um pouquinho mais quente. Tem uma perguntinha aqui que está falando sobre fé. E a fé é crer, certo? Nós falamos sobre os heróis da fé. Então vamos usar o exemplo de Abraão. Abraão, ele foi justificado por obras. Porém, nós temos, por exemplo, demônios que eles creem e eles tremem diante de Deus, mas eles não são justificados. Então por que eles não são justificados e por que Abraão foi justificado? Porque a gente está falando de fé, crer, então, ou seja, vamos trazer para esse lado agora. Sequência vem a justificação. Isso. Justificação pela fé. É porque, como você perguntou, eu falei assim no começo aqui, primeiro nós somos salvos, que é o estudo da soteriologia, é o estudo da salvação. Então ela vem primeiro com a regeneração, que é o Deus nos agraciar. Quando nós somos agraciados por Deus, isso daí não é escolha nossa, é Deus. Deus que escolheu, resolveu nos agraciar. E a gente então, Romanos 5 também fala que a gente quando era inimigo de Deus, certo? Quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos falou. Era inimigo forte. Se a gente pegar esse capítulo 5 ali aí, se a gente der sequência, você vai ver que fala, a gente quando ele era inimigo de Deus, ele nos salvou. Por quê? Porque Deus resolveu salvar. Agora, por quê? Aí só Deus sabe. Porque como ele é atemporal, ele sabe. Aí tem uns que falam que é predestinado. Certo. No Aí caso de Abraão, veio o estudo da predestinação. Mas ele é predestinado, então é por isso. Agora, a justificação de Abraão é outra coisa. Por isso, assim, para a gente entender, deixa eu ler Efésios 2, para a gente entender, para chegar nessa justificação. Efésios 2, não, desculpa. Tiago 2. Tiago 2, que a gente lendo esse texto, a gente vai começar a compreender isso que o Paulo fez a pergunta aí. Ó. Tiago 2, versículo 14 de diante, diz assim, o tema é a fé sem obras. É uma pergunta que ele faz, a fé sem obras é morta. Aí ele, no versículo 14, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-los? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Então o Tiago está trabalhando com isso daqui e pede isso, as pessoas necessitadas no local. E as pessoas dão aquela coisa que isso a gente vê muito hoje. Vai até a casa da pessoa, às vezes até dá uma cesta básica, faz uma oração, resolveu tudo, a pessoa vai para casa maravilhada porque ela fez a obra. Isso não é fazer a obra. Dar uma cesta básica para a pessoa não é fazer a obra. Entendeu? Até a gente precisa o quê? Aí para dar a cesta básica, maravilha, está valendo, está dentro do contexto. Porém, o que a gente tem que fazer é tirar essa situação da pessoa, a gente precisa dar uma cesta básica. Isso a gente precisa fazer. Aí orar sim, para que a pessoa possa começar a trabalhar com as suas próprias pernas. Então, uma pessoa dessa, que às vezes ele tem que ir atrás de um monte de coisa, sabe, gastar um tempo, e ele faz isso por amor à pessoa. Então, uma pessoa que faz isso por amor à pessoa, ela é justificada pelas obras. ela fez por amor, ela não fez por interesse. Então, senão, é aquela coisa assim,
eu aprendi que eu tenho que ser caridoso, então eu vou te dar uma cesta básica porque eu aprendi que eu tenho que ser caridoso. Então eu passo até anos estudando cesta básica. Mas será que eu vou ser justificado por isso? Você fez por uma obrigação. Eu estou fazendo porque eu estou com medo de ir pro inferno. Eu gosto de frisar isso aí. Ter medo de ir pro inferno não me salva. Ser salvo é eu querer estar no Cristo, tá? É o amor de Cristo que salva. Tem até aquela como fala, aquele coisa que o pessoal fala, você veio para Cristo por amor ou pela dor? Eu sou contra esse dizer. Eu acredito que a gente vem pelo amor e pela dor. O amor de Deus que mandou seu Filho e pela dor de Cristo na cruz do Calvário que salvou nossas vidas. Não por eu ter sofrido alguma coisa, eu vou para Cristo, ou eu amo a Cristo, sai de eu fazer amar Deus de uma maneira que eu vou para Cristo. Eu acredito que eu vou para Deus, vou para Cristo, porque Ele já me salvou, já me escolheu de antemão. Aí entra a predestinação. O pessoal diz isso, mas é assim, eu sou meio, ainda sou meio resistente a essa predestinação. A forma que o pessoal fala. Porque o que eu entendo é que Deus é tão perfeito, ele sabe que ele essas coisas, e ele escolhe às vezes um cara que todo mundo, ninguém vai lá por ele. Aquela que é a escolha de mundo, Deus vai lá e escolhe. Por quê? Porque Deus sabe de onde esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Às vezes, você vê um ladrão lá que, nossa, o coração tão demais, fez muito de coisa que não deveria. E uma pessoa que nasceu dentro da igreja e essa pessoa não é justificada pela fé, não é agraciada, e o ladrão é. Agora por quê? Porque Deus sabe disso. A gente pode até trazer hipóteses, sim, mas Deus sabe porque Ele escolheu todo mundo. A gente pode até falar, né? Porque enquanto a vida é esperança. Por isso que os demônios não são justificados. Porque eles não têm mais vida, porque a vida é a vida em Cristo. Então, eu vou trocar essa pergunta que você fez, né? Eu li isso aqui para a gente entender que assim, nós somos justificados pela fé, a gente faz a coisa por amor. Abraão, se você for ver Abraão, quando ele leva Isaac para ser sacrificado, você vê o que Abraão está fazendo, ele está passando por pagão. Porque naquela época lá tinha o Deus Moloque, então o Deus Moloque, a adoração deles era o quê? Pegavam uma criança e jogavam na boca lá da estátua, pegando fogo, viva, para adorar Moloque. Então quando Deus fala para Abraão, pega seu filho, o filho que você tanto ama, e leva até onde eu te mostrarei, que você vai sacrificar ele a mim. Meu, eu nem pensaria, eu falo, não, essa coisa do diabo. Eu ia falar, isso aí, essa coisa do diabo. Eu expulsar isso da minha cabeça, entendeu? Se fosse comigo. Ou eu ia chegar de alguém, meu, tô passando por ora por mim, né? Porque tá difícil, olha o que tá vindo no meu coração, isso aqui não tem demônio. Ele vai falar isso, certo? Só que ele teve que ser, ele conheceu a voz de Deus. Ele mostrou tanta coisa. Quando ele pegou aquele jovem e levou para santificar, Obediência a Deus ao extremo. então, mas essa obediência foi alicerçada a um monte de coisa que ele tinha em relação a Deus e ele. Ele deu experiência com Deus, aí ele falou, não, Deus não deu, então ele foi isso. Então aí você vê que quando ele está levando, não é só porque ele levou. Antes dele levar, aconteceu um monte de coisa para que ele pudesse ser justificado. E ele foi até o final, porque mesmo ele tendo toda essa experiência, quem quer matar o filho? Ninguém vai. Aí ele chegou ali, você vê que ele chegou a ponto de ir, o anjo não chega e ele matava Isaac. Então ele foi justificado por essa obra, mas não foi só por aquele momento de estar levando. Porque às vezes as pessoas pensam isso, né? Ah, eu te dei isso e já, sabe, falta esperar, fica esperando a falta bater só, porque, né, tô fazendo isso. E não, você tem que ter uma vida com Deus, para que uma obra seja justificada, você seja justificado por obra. Quando nós lemos aqui que Tiago fala assim, olha, não adianta. A pessoa está necessitada de roupa e de comida. Você olha e fala, agora vai aí que Deus vai te alimentar e o Espírito Santo vai te aquecer. Isso é assim, sabe? Podemos até somar a isso algo mais ou menos assim. Deus, Ele deu o Filho, sacrificou o Filho dele por nós. E Ele conseguiu ver isso em Abraão. Ele conseguiu ver que Abraão iria fazer isso por amor a Deus. Então eu acredito que naquele momento ele foi justificado porque Deus falou, não, esse realmente me ama incondicionalmente, incondicionalmente, porque hoje eu tenho certeza que eu não sacrificaria o filho, eu tenho certeza, me falta fé. Né? E os aprendizados que a gente tem, a gente analisa os aprendizados e fala, não, isso aí não vem de Deus. Então você tem que ter uma comunhão ao extremo, você entender que é a voz de Deus. Tem que ser uma coisa bem superior ao que a gente tem, um amor incondicional é uma coisa mais complicada de
A gente tem que almejar, mas para alcançar é um pouco mais complicado. Vemos pessoas que temos ao nosso redor que a gente vê que ela tem um amor maravilhoso, mas eu não sei se chega ao ponto de sacrificar um filho. Ele não é perfeito. Por mais amor maravilhoso que tem por outro, não é perfeito. De fato. E nessa daí, eu nem vejo assim que Deus testou Abraão para ver se era uma coisa muito estranha. Eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, Deus testou agora, agora ele é o pai da fé. Não. Deus já conhece tanto Abraão, que ele mandou Abraão fazer, sabia que ele não sabia. E ele provou para ele mesmo. Abraão provou para ele mesmo. Eu acredito que Abraão, quando desceu aliviado, talvez eu vim sozinho. Puxa, eu passei por um teste a Deus que poucos conseguem. Então isso deve ter trazido uma liga muito grande para ele. Entendeu? Então, mas Deus já sabia. Porque Deus sabe, se quando Deus coloca Adão lá no Éden, a Bíblia fala que o cordeiro, no livro de João, o cordeiro foi preparado para nós antes mesmo que tudo fosse. Então, isso quer dizer então, que quando Deus colocou Abraão lá no Éden, ele já sabia que também ia sabia. Então Deus não é pego de surpresa. Nós é que precisamos entender isso. É a mesma coisa quando Pedro fala para Jesus, fala assim, Jesus vai fazer a primeira ceia dele. Come a Páscoa, ele vem e faz a primeira ceia. Aí ele fala que é chegada a hora. Aí Pedro fala, não. Aí Pedro fala assim, por ti até morro. Aí ele fala assim, Pedro, antes de dar o canto, você vai me negar 3 vezes. Ele ficou assim, então, quer dizer, Jesus já sabia, mas Pedro não sabia. Então quando Deus coloca a gente numa situação, às vezes é pra gente saber quem somos nós mesmos. Você já passou por uma situação assim de você falar, se eu passasse por aquilo que fulano passou, eu não faria, eu faria diferente. Eu acredito que Abraão, ele foi testado a si mesmo, porque é para mostrar para ele que a fé dele é aquilo mesmo, para mostrar que ele realmente é mandado, não de Deus. Deus já sabia o coração dele, mas Deus deixou, permitiu, fez para Abraão perceber que o amor dele por Deus, o amor de Abraão por Deus, era incondicional mesmo. Mas você vê, quantos problemas não pode ter vindo na vida de Abraão, ficando 100 anos sem ter filhos? Sim. Quantas cobranças, ele como liderando uma nação, e as cobranças, ele precisava ter um herdeiro. Depois veio um rolo de Ismael, tudo aquilo lá. Aí ele teve o filho, então ele estava maravilhado. Talvez, ele por ser tão fiel a Deus, talvez dentro dele, talvez tinha aquela coisa, será que eu estou idolatrando meu filho? Uma hipótese, Ele pediu para fazer, será que eu estou idolatrando meu filho? Porque, um cara com 100 anos tem um filho, imagina que ele não fica, né, meu? E se fosse revelou dele mesmo. Se né? fosse nós, eu ia capaz de falar assim, não, se eu matar meu filho aqui, eu fiquei 100 anos para ter, os outros vão me julgar, o que os outros vão pensar? A gente pensa muito nos outros. Então, mas o papel pagano dele já tinha uma coisa de crítica, tanto é que ele saiu de manhã sem ninguém saber. Nem Sara ficou sabendo. Foi os 2 jovens e o menino. Porque se todo mundo fala, não, isso é coisa de pagão. Então a crítica já viria, ele ia matar, ele ia ter que carregar essa crítica. Abraão ficou louco, tá velho, matou o filho, ele tá fazendo que nem os caras que adoram o Moloch. Mas o que eu quero dizer é um tratamento de Deus com ele. Talvez ele poderia estar sendo e a gente tem umas perguntinhas meio assim, que só a gente sabe. Aí de repente Deus pega e mostra pra ele, olha, você continua sendo meu servo fiel. E mesmo assim ele ainda estava com aquela fé, falando, Deus proverá o cordeiro para si mesmo. Ele ainda tinha esperança, tinha fé em Deus. Ele falou, Deus vai prover. Mas se fosse também a vontade de Deus, ele faria sem acreditar. Acho que é Hebreu que fala que ele acreditou que mesmo se ele matasse Isaac, Deus podia ressuscitar ele para acabar com isso. São várias teses dentro disso daí, dá um estudo gigante se você pegar essa fé toda. Por isso que ele passa a ser o pai da fé. Só que ele é o pai da fé, e Deus também diz que tudo, em Gênesis 12, dá tudo as bênçãos sobre a vida de Abraão, tudo vem concretizar onde? Em Cristo Jesus. Então ele recebeu esse título, tudo. Você vê todo mundo, na época de Jesus, nosso pai Abraão, né? Nosso pai Abraão, ele virou o patriarca, assim, onde ele é ele, Isaac e Jacó e tal. Então ele passou a ser o pai da fé. Muitas pessoas falam que só por causa disso, mas não, é por causa da vida toda dele, somando tudo que foi na vida dele, que Deus fez uma prova muito grande dele. A prova dele não foi só de matar o filho, por não dar o filho para ele também já foi uma prova muito grande. Então ele passou por todo esse tempo, ele passou a ser o pai da fé de todos aqueles que amavam a Deus. Por isso que ele foi justificado pela obra. Porque a obra não foi uma coisinha simples. Não foi só levar o filho lá e ser justificado por aquilo, não.
vem com uma vida. Por isso que a gente precisa entender isso. É isso que nós confundimos muito. Eu faço uma caridade e acho que eu já bati meu cartão. Não é assim. Eu tenho que ter vida com Deus. Adoração ao Senhor é desde quando ele entendeu lá que ele ficava orando para que Deus nascesse um filho em Sara. De repente ele deu uma escorregada, ficou com Agar, mas depois se acertou com o que Deus foi falando, ele foi fazendo. Então, é como você falou, uma vida de obediência, uma vida com Deus, certo? E assim, sempre pensando nas pessoas também, porque a gente viver uma vida com Deus e não se preocupar com as pessoas, quer dizer que eu não vivo uma vida com Deus. Assim, entendeu? Aí está mostrando. Então, hoje o que nós estamos falando aqui, que talvez alguns outros estudantes estão falando uma pontinha de alguma coisa disso, a gente está querendo ser mais profundo para isso. Porque se eu sou um camarada que eu só penso de mim, porque tem muita gente, eu vou fazer um negócio, eu vou ganhar quanto nisso? Né? Eu vou ganhar. Só pensa no ganhar dele, entendeu? E eu sei que quando eu vou negociar, a gente não vai negociar para perder, mas porém, por amor a pessoas, muitas vezes a gente perde. Até para você iniciar uma empresa, muitas vezes você vai perder, você tem que investir. Agora só que eu não, eu tenho só que ganhar. Porque eu sou crente. Não é isso. A gente, sabe aquela coisa, eu fiz para a pessoa, eu amo a pessoa, pronto, acabou, ponto final ali. Acabou. Ali é ponto final. Só que as pessoas colocam ponto e vírgula, né? É que ela vai esperar uma ação da pessoa depois porque eu fiz isso para ela. Sabe aquelas conversas assim, pô, eu fiz tanto disso com Paulo, eu ajudei tanto Paulo, eu fiz isso, aquilo, agora hoje eu estou aqui, o Paulo não liga. Não é assim. Primeiro que eu não tenho que esperar no Paulo para fazer para mim, eu tenho que esperar em Deus. Agora, se Deus for usar o Paulo, aí o que está em Efésios 2:10, ele cria uma boa obra, o Paulo veio e fez. Então o mérito é de Paulo? Não, de Deus. Deus me abençoou usando a vida do Paulo. Ele usa várias situações. Então eu tenho que entender isso também, que quando eu faço, tem que pôr um ponto final. É isso que Cristo fala, quando você der para a direita, a esquerda não vê. Entende? Porque às vezes não, se é direita, esquerda, pé, cabeça, todo mundo está vendo. E é uma cobrança, puxa vida. Não. E ser abençoado, e quando ele está falando de bênçãos, é várias coisas. Sim. Mas vamos dizer, seja abençoado em qualquer termo que a gente pode ter aqui falando da terra, assim, vai partir de Deus. Vou ter momentos meu que eu vou ter que orar, e Deus não vai deixar ninguém fazer, porque eu já tentei ajudar pessoas e não consegui, porque era plano de Deus. Eu entendi isso, que eu fiz isso e não deu certo. Eu entendi assim, então Deus quer tratar com essa pessoa. Então é isso daí, muitas vezes Deus não permite que eu alcance alguma coisa para que ele seja tratado. Aí eu faço o quê? Eu vou culpar o Paulo, vou culpar o outro, não. É aguardar em Deus, orar a Deus, buscar em Deus. Porque aí Deus vai mandar os provedores. É por isso que Tiago está ensinando a igreja isso. Não adianta, sei lá, com a mão na cabeça dela, orar e falar, ó, vai que você vai ser alimentado. Não, você faça isso. Se você não pode, procura como fazer. E aí depois procura uma forma da pessoa mesmo conseguir ter o alimento dela. É isso que nós vamos entender que é Deus trabalhando. Não posso só ficar esperando nas pessoas. Porque a gente vê que a adoração a Deus verdadeira, ela não tem Deus e mais. Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como assim mesmo, tudo isso que nós estamos falando. Fazer por amor. Fez por amor. Fiz porque eu amo. Você falou várias vezes. Eu fiz porque eu amo a pessoa. Fiz porque eu amo. Eu já vi até pessoas fazendo a obra e a outra que está recebendo a obra, o parente da outra que está recebendo a obra, perguntar, mas por que você fez? E é difícil você justificar para a pessoa, eu fiz porque eu amo. Porque ela não entende que o amor é o amor em Cristo. Ela já pensa, hoje em dia está tudo, vamos dizer assim, perigoso, tudo complicado, ela já pensa no pior, ela nunca pensa no melhor. Então é difícil as pessoas também receberem a bênção também. Porque é difícil você amar por amar. As pessoas sempre acham que você espera algo em troca. Sempre. Eu tive uma lição grande. Lembra esse dia que nós fomos na casa da Lucília, que ela te deu um negócio? Então aqui, ó, o Paulo ele mudou para uma casa e estava faltando algumas coisas na cozinha. Uma pessoa que o Paulo nem conhecia, nem sabia quem era essa pessoa. Ela se ofereceu para dar por intermédio de outra pessoa. Quando nós chegamos na casa dela lá para poder pegar as coisas, ela me tratou muito bem e tal. E ela não conhecia o Paulo. Isso é amor. E eu me senti em casa. Então, parecia que você conhecia ela antes. Há anos, eu me senti em casa, ela fez por amor, ela não me conhecia. E esse é o amor que a gente tem que exercer. Agora porque vai ela eu poderia muito falar assim, não vou dar para ele não conhecer. Agora vai olhar para ela e falar, por que você está fazendo isso? Porque as pessoas tendem a não saber receber a bênção, a não serem abençoadas.
E aí já pensou se eu chegasse para Deus toda vez que ele fosse me abençoar, eu falo, por que ele fez isso? Toda vez, por que ele fez isso? A gente sabe que o amor dele é incondicional, mas a gente não consegue ver isso nas pessoas. E a gente tem que começar a praticar o amor, praticar a caridade, por amor a Deus, para as pessoas começarem a entender que o amor em Deus existe na Terra ainda, que existem as pessoas que amam em Deus. Aí você, eu, nós, você que vai estar assistindo ou que vai estar assistindo posteriormente, pratique o amor, porque você praticando o amor, mesmo passando por algumas situações constrangedoras, mas por que você está fazendo isso? Será que está com segundas intenções? É o que as pessoas pensam, mas se você for fiel a Deus, Deus vai te justificar. Palavra certa agora. Somos justificados pela fé. Quando fazemos obras, que são obras dignas. E você vê, quando você fala do amor, nós somos. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas puxa, eu sou pecador, por que eu vou amar desse jeito? Somos, mas aí que tá. A diferença dos pecadores é só essa. Todo mundo peca. Romanos 3:23, né, fala que nós somos destituídos da glória de Deus. Então todos pecam, mas aquele que está com Deus, mesmo sendo pecador, ele tem essa preocupação. Ele tem essa preocupação de ajudar as pessoas, fazer algo para que as pessoas se sintam um pouco melhor. Muitas vezes a gente não vai conseguir decidir, resolver tudo, mas a gente consegue dar um momento feliz para a pessoa. Entendeu? É tipo, você vai num asilo, por exemplo, tem os velhinhos lá que muitas pessoas, poxa, ninguém me visita, Só querem sorrir, querem conversar, querem atenção. isso. Aí você vai num asilo, chega lá, toca o violão, canta os louvores, dá uma mudança com eles. Meu, você vai dar um dia maravilhoso para eles. Você vai no orfanato, criança que tá lá, às vezes tá sentindo falta do pai, de uma mãe, alguns porque perderam. Aí a gente chega lá, abraça, fala, vai brincar, dá um momento gostoso para eles. Às vezes você não consegue tirar eles de lá, mas se preocupar em dar um momento bom para as pessoas, né? A pessoa que está passando por uma clínica, se recuperando, ela precisa de conversar com pessoas. Então você vai num lugar desse, numa instituição lá dessa que a pessoa está sendo assim, vai lá, conversa um pouco com ela, ora, deixa ela, sabe, falar, porque ela está precisando falar, ela está nervosa e tal. Então isso aí, deixa ela falar, se doar às pessoas. É uma coisa que hoje em dia está difícil. Às vezes as pessoas só querem atenção mesmo, Mas só querem ser ouvidas. só isso. Querem ser ouvidas. E em Romanos, no livro de Romanos, ele fala do primeiro Adão e segundo Adão. E assim, nós sabemos que a maioria das pessoas que nos cercam tem o DNA do primeiro Adão, que foi mal, que é mal, foi mal. E nós nascemos com esse DNA. Mas quando nascemos de novo em Cristo, nós pegamos o DNA de Cristo. Nós temos que praticar esse amor. E esse amor, às vezes, não é dar um dinheiro, às vezes não é dar algum... Às vezes é dar uma atenção. É dar um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu tempo para que aquela pessoa se sinta amada, ela se sinta ouvida, ela se sinta feliz, porque isso também é necessário. Jesus, acho que é Mateus 25, se eu não me engano, ele fala assim, eu estive preso na universidade, eu tive fome, não me deste comer, eu tive frio, não me deste comer. Ou seja, o que ele está falando é coisa que você faz, que você não fica ali com uma pessoa a vida toda, você faz em determinado momento. Então você se preocupa com isso, você faz isso, e isso aí você vai trazer um alívio para a pessoa. Você fortalece a pessoa para que ela possa, de repente, vencer. Talvez ela está faltando só disso. Talvez ela está faltando só de um abraço, uma palavra, uma atitude de alguém que tem vontade, para ela poder ver, como você falou, que tem pessoas no mundo, e ela ir para cima. E tem muitas vezes que a pessoa está prestes a tirar a vida dela. Eu fiquei muito tempo, 23 anos, como pastor de uma igreja, eu vi muitos débitos falar assim, olha, pessoal, não tirei a minha vida de agora porque eu não sei que eu vou para o inferno. Mas por mim, senão eu tinha tirado a vida. Quantas pessoas já fez? Já pensei isso. Então, aí chega uma pessoa lá e de repente ouve, aí a pessoa fala, não, ela começa a acordar. Ela acorda com uma realidade e ela continua. Então nós precisamos exercer, até porque nós estamos falando por fé sem obra. Se a fé sem obra, Tiago está falando que ela é morta, quer dizer que eu não tenho fé, e lá Paulo escreveu para os Éfesos que eu sou salvo mediante a fé, pela graça mediante a fé. Então se a minha fé é morta, então eu também não tenho graça. É unir as duas coisas, entendeu? É unir as duas coisas. Então quem pratica, quem tem fé com obra, Tiago está sendo muito claro que essa fé é uma fé verdadeira. E aí ela complementa o que Paulo fala sobre você é salvo pela graça mediante a fé.
se for que Tiago falou que ela é morta, então eu não tenho fé, eu também não tenho graça. Então, se eu sou uma pessoa que só preocupa comigo, eu preciso analisar mais isso, pensar. E também assim, ó, alguma coisa que eu também, talvez, pode até ter crítica, mas eu vejo assim, às vezes eu vivo só no meu quadradinho às vezes só tem minha família. Então a minha família, cara, minha família é prioridade. Sim, eu tenho uma responsabilidade com a minha família. Mas eu não posso ficar só dentro dessa responsabilidade e viver só com a minha família. Eu preciso entender que existem outras pessoas também. Porque às vezes é isso. Tá lá minha esposa, meus filhos, eu faço por eles, tô fazendo o que tem que fazer. Tô fazendo o que tem que fazer, só que eu não tenho que fazer só isso. Tem mais. Muito mais. Porque o mundo não está em torno só da minha família. Então, a minha família, às vezes nós falamos assim, não, eu tô bem com Deus, porque olha, antigamente eu não cuidava da minha família, mas hoje eu cuido. Glória a Deus que você cuida, porque isso tem que fazer mesmo, isso é a tua obrigação. Tem que bater no peito. Porém, eu tenho que saber que da minha casa para fora também tem muita gente necessitada. Entendeu? Você quer ficar a par disso, coloca 5 minutos num jornal. Coloca nesses jornais news da vida aí. Sabe, tanta gente precisando, né? Tanta gente doente, tanta coisa. E agora eu vou achar que eu sou salvo só porque eu cuidei da minha família? Eu acho que é muito pouco isso. Eu acho muito pouco. Eu tenho que primeiro, a minha casa é assim, a gente vai ensinando esposa e filhos a viver uma vida de boa sorte. Vou estar cuidando da minha família, mas já ensinando eles que eles cresçam e venham fazer também, essas crianças, né? Que cresçam para fazer boas obras. E a esposa, por outro lado, ajudando a entendeu? Então, não posso achar que só a minha casa está no bem. Eu ouvi muito isso daí. Isso que eu estou falando aqui com propriedade, eu ouvi muito isso daí. Não, é importantíssimo. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho aqui, mas assim, é mais uma pergunta retórica. Porque tudo isso que a gente está falando já está meio que sendo a resposta dessa última pergunta que eu quero fazer. E assim, a gente está falando que a boa obra está fazendo, a gente não está falando de pessoas que tem que ser crente, tem que ser evangélico, tem que ser... Por exemplo, a pessoa que me ajudou, ela não era evangélica, mas ela era uma pessoa de Deus. Sim. Ela era uma pessoa de Deus. Eu sentia muito temor. Eu senti um temor e um amor muito grande por ela. Ainda mais quando ela falava assim, eu e a pastora Milza, no passado, aí pastora Milza, eu descobri, viu? Depois a gente vai conversar. Nega Mil, depois a gente vai conversar, viu? Colocou em valência, não tô brincando. Falou nada constrangedor não, nada que eu não sabia. Nada que eu não sabia. Mas assim, diante disso, diante de Deus, qual é a verdadeira religião? Essa pergunta é forte. Pois é, baseado em Tiago. Tiago ele fala de religião. Isso, ele fala sobre religião. Vamos ler aqui um trechinho aqui. Tiago 1. Tiago 1, 27, ele diz assim, ó, a religião pura, sem mácula, para com nosso Deus iguais é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se do incontaminado mundo. Se a gente for ler para trás, a gente vê ele falando sobre a gente praticar o bem, aí a gente sair do mal. Então, essa religião, com o nome que o Tiago usa, a verdadeira religião, começa nisso, você se sair do mal. Por exemplo, quando eu vim ao Senhor, eu usava droga, então eu saí disso. E agora cabe quem? A igreja me ajudar a sair das drogas. Aí eu já tô me purificando, né, através do Espírito de Deus, então eu estou me purificando. Então a verdadeira religião é eu sair de todo o mal da minha vida e se preocupar com os órfãos e as viúvas. Quando Paulo cita órfãos e viúvas, é porque naquela época as viúvas, quando elas ficavam viúvas, é tipo que ficava amaldiçoado, né? Elas não podiam trabalhar, ninguém aceitava elas. Passava a família até morria. E os órfãos da mesma forma. Ele também, os órfãos adultos, não podia trabalhar. Então esses eram os piores momentos. Hoje em dia a gente pode estender isso. Tá? Tem muito mais coisas e às vezes as viúvas, minha mãe é viúva e minha mãe vive bem financeiramente. Ela até ajuda as pessoas. Então hoje é diferente. Então a gente não pode só fechar só com órfãos e viúvas, mas, ou seja, todas as pessoas que são necessitadas. É bem feito o que você falou mesmo. Estou falando aqui da gente abrir o coração para as pessoas que são necessitadas.
Então, para isso, eu vou ter que trabalhar. Eu sou necessitado, eu preciso me livrar. Eu não posso ser aquela... Sabe aquela pessoa que vive com o Senhor e fala, Senhor, eu amo muito a Deus, eu sou temente a Deus, mas essa coisa eu não consigo pode fazer. Ela não é temente a Deus. Tá faltando algo. Desculpa aí, ela não é temente Tá a faltando Deus. algo ainda. Tá. Faltando conversão. Porque você tinha feito uma pergunta sobre a justificação de Abraão, que os demônios não foram justificados, sendo que eles conhecem bem o Senhor e eles temem e tremem. E crê ainda também. Eles creem e tremem, entendeu? Temem. Então eles creem e tremem, mas porém eles têm as coisas deles, que tá cruza deles, que é a maldade que eles não vão tirar nunca. E eles nem querem tirar. Entendeu? A maldição que tem neles é isso. Eles não são agraciados. Porque tudo que é o mal que está nele, eles sempre que puderem, ele vai pegar alguém e arrastar para o inferno. Então eles são pessoas que não, o demônio, o diabo, eles não têm salvação. Eles já saíram de uma posição que onde eles estavam, que para onde nós estamos lutando para ir. Lá no céu. Porque eles perderam a localização do céu por causa de erros, quiseram ser acima de Deus. Agora, eles fazem de tudo para que todas as pessoas que servem ao Senhor vá para o inferno. Então eles não têm salvação. Então, mesmo ele crendo quem é Deus e tremendo, porque veja só, eles creem quem é Deus e tremem. Eles sabem o que é o Deus, porque eles esteve com Deus. Sim, parece melhor Eles que têm nós, né? medo de Deus, porque esse tremer é ter medo, porque eles sabem a potência que Deus é. Mas só que isso aí não justifica eles. Isso não vai justificar, porque é só sentimento. Não tem como. Ou seja, não é obra, não é apenas crer. É um conjunto. É um conjunto. Aí eu vou somar essa pergunta numa didáticazinha. Uma didática que eu falo assim. A palavra religião é religar a Deus. Nós sabemos que por causa de Adão, nós fomos separados de Deus. Houve um abismo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu e a gente foi religado a Deus. Então, ou seja, Cristo é a religião. Quando a gente fala de Cristo, é tudo isso que a gente está falando no começo. É o amor, é a caridade, é praticar as boas obras, é fugir do mal. Tudo que a gente está falando até o momento, que a gente é justificado através de crer, mas através de obras, através de tudo. É tudo como se fosse um pacote. Quer ver? Quando você pega um quebra-cabeça, quando você não propõe uma peça, você não fechou. Então é mais ou menos isso. Para mim ser justificado pela fé, tem várias pecinhas que eu tenho que colocar nesse quebra-cabeça para me ser justificado. E às vezes, eu olho para você e só vejo uma coisa, mas eu não vejo um montão de coisas que você está fazendo também. Sim. Então, é errado por dois lados. Porque às vezes eu olho assim para você hoje, falo, é o nome de Deus, hein? É o nome de Deus, mas eu não sei também um monte de coisa de errado De errado que eu estou fazendo. Entendeu? Que acaba não te justificando. E ao contrário também, o Paulo está precisando de conversão, mas não sabe o tanto de coisa que a gente luta e faz para poder estar próximo de Deus. Por isso que eu tenho que me preocupar com a minha salvação e os outros, eu conviver com todo mundo. Sim. Isso daí. Entendeu? Aceitação, né? Isso aí. A gente não tem que ficar. Porque a impressão que dá hoje, a igreja de hoje, a impressão que dá é que eu salvo as pessoas. E a salvação ela vem de Cristo. Pela graça, somente. Se Jesus quiser agora, nesse momento, pegar um cara que é satanista e trazer aqui salvar ele, e não salvar nós que estamos tentando passar alguma coisa para vocês, ele sabe o que ele está fazendo. Isso também é crer. Mesmo porque estarão dois no campo, um subirá e outro ficará. E não fala que é cristão, evangélico, católico ou qualquer outro tipo de satanista. Fala que vai ficar dois no campo. E tem pessoas que assim eu vejo, que praticam muito mais amor, muito mais caridade, por amor. Estou falando por amor, não estou falando para ganhar o céu não. Que não são cristãos evangélicos, praticam muito mais do que muitos evangélicos. Estou julgando? Estou, mas é uma coisa que a gente vê. A gente está falando o que a gente é, nós somos evangélicos. A gente somos evangélicos. Eu vejo pessoas. Se eu fosse católico, eu ia falar dos católicos. A gente está falando dos evangélicos, nós somos evangélicos. Eu vejo pessoas que fazem muito mais, praticam muito mais amor do que eu que me julgo ser salvo. Porque a gente tem essa maneira, o evangelho tem maneira de achar que é a única religião salva do mundo, é os únicos que tudo, traz tudo para nós. Tem um livro aí que diz assim, Deus não era cristão. Deus não é cristão. Deus não é cristão. Explica muito o negócio, né? Não é só os cristãos que são salvos. Não. E aquela tribo de índio lá que o cara nunca ouviu falar de Cristo, será que ele pode ser salvo? Mas ele não adorava a Deus através da criação de Deus? Então, ou seja, eu acredito que Deus ele salva aquele que ele quer, porque ele é o juiz. Ele é o juiz. Não cabe a mim saber quem vai, A e B que vai. A gente, é claro, quando perde um ente querido, eu falo por mim, porque eu perdi
nos últimos anos, muita gente querida, e a gente tem esperança nessas pessoas terem sido salvas de alguma forma ou de outra, porque a gente quer ser salvo e quer estar com elas no céu. Então a gente tende, mas algumas pessoas a gente fica, será? No fundo, por mais que a gente fala dos outros, não, foi pro céu, mas no coração, será que foi? A gente fica naquela dúvida, porque não cabe a gente. Eu já nem falo isso, porque é isso que ele está falando agora. A gente olha a vida da pessoa, a gente vê uma vida santa da pessoa, mas só Deus e ela sabe, só Deus sabe. Então assim, não cabe a gente colocar no céu ou no inferno as pessoas. A gente tem que amar as pessoas, até porque Deus falou pra gente amar todos. Ele fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Pensa, o negócio é difícil, né? A hora que ele falou orar pra ele, não é pra eu orar pra ele cair, não, é orar pra ele crescer. Isso é uma demonstração de amor muito grande. O que a gente pode afirmar, essa parte de salvação, que a gente pode afirmar, é 2 casos que as pessoas não são salvas: blasfêmia contra o Espírito Santo e suicídio. Porque o suicídio não dá tempo de se arrepender. Então é 2 casos que eu tenho certeza que a pessoa não é salva. Fora isso, eu não posso julgar A, B, C, se é crente, se não é, se é satanista, se não é. Você dá 2 pontos que deixa demais na parede. Como que eu vou saber se a pessoa está sendo boa? E assim, mesmo quando a pessoa tira a vida, tem coisas que dentro do tirar a vida, isso também justifica. Então, você pode pegar o caso de Sansão. Sansão, ele tirou a vida dele. A gente vai entrar numa outra polêmica. Senhor, dê-me força para que morra eu e meus inimigos. E puxou as pilastras e morreu. Ele foi um suicídio. Mas Deus que deu a força para ele. Mas e aí, Deus matou ele se matou. Vamos deixar isso quieto? Deixa para outra ocasião. Sansão também dá uma história boa. Pra gente terminar, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei para ela assim: o que é pecado para você? A pessoa estava falando assim, não, por algumas coisas. Eu falei assim: ó, irmão, pecado se resume em uma coisa: quando Deus fala é pecado, é pecado, não importa mais. Aí eu levei até no exemplo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus resolveu colocar aquela árvore você não come. Comeu, pecou. Não é porque então Deus não tirou a árvore de lá, porque não fez ele comer a árvore da vida. Não, Deus sempre colocou lá e colocou e pronto. Então pecar, até no grego fala que é errar o alvo, né? No alvo de quem? De Deus. Então assim, se Deus falou não faça, eu não tenho que questionar, eu só tenho que não fazer, obedecer. Obediência. Isso aí, a vida de um cristão, uma pessoa de Deus, é obedecer às vontades de Deus. Quando eu obedeço à vontade de Deus, aí eu estou indo bem. Aí eu posso até acreditar que eu tenho uma fé que me justifica. Né? Uma obra, sem obra, eu sei que eu tenho. Porque eu estou procurando. Isso é temer a Deus. É por isso que eu falei, tem gente que tem vícios e fala assim, olha, eu temo o Senhor assim demais. Só que isso daqui eu não deixo de fazer. Então não teme. Não teme, porque amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus acima de situações, amar acima de bebidas, de cigarro, de droga, sabe, de sexo, amar a Deus acima dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, amar a Deus acima de todas as coisas. Nada pode estar abaixo de Deus. Então se eu tenho algum vício e eu não saio dele, porque eu falo que isso eu não consigo, e é claro, irmão, ninguém vai conseguir. Se eu tenho vícios, se eu tenho manias, eu por mim mesmo, eu não vou conseguir nunca. Então eu tenho que buscar o Deus que eu acredito que Ele pode me livrar disso, e é Ele que vai fazer a obra. Porque é isso que Jesus fala, vem como tu estás, que eu farei a obra. Então a gente precisa, isso também está dentro desse pacote que o Paulo falou, a gente crer em Deus, ter fé em Deus, não é só acreditar como os demônios. Quem é Deus? Ele conhece demais quem é Deus, ele sabe o poder de Deus demais, só que não teme ao Senhor, ele não teme ao Senhor. Ele treme, mas não teme. E agora a gente precisa temer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Tá? Então, o intuito também do nosso estudo aqui, a fé sem obra, se ela é morta, meu irmão, se você não está entendendo o que é fazer a obra, porque tem gente que fazia a obra, acha que é ir na igreja lá, dançar coreografia, sabe, tocar na igreja, pregar dentro da igreja. Isso faz parte de uma obra, mas não é a obra. Fazer a obra não é isso. Tem pessoa que está nos cultos, não, tem que ter culto de segunda a domingo na igreja para mim fazer a obra. Não, isso não é fazer a obra. Ou no monte, 24 horas. Isso não é fazer a obra. É como a gente falou, faz parte. É aquele negócio, joguinho de, sabe, joguinho de quebra-cabeça. Então isso aí também é uma pecinha. Porém, é uma das pecinhas menores que tem. Porque fazer a obra é eu sair lá para fora e ver a necessidade dessas pessoas aí no mundo e buscar em Deus de uma forma de tentar ajudar.
Eu quero até aproveitar. Cabe lembrar só um minuto. Tem aquela pessoa que ela fala, mas eu não saio, mas eu oro muito pelas pessoas. Ela também está fazendo a obra. Mas é como nós falamos. Será que só ficar orando vai resolver? Não, oração, ação, falta ação. Entendeu? Então, ele fala, não, eu sou o músico da igreja, minha voz é muito boa. Legal, quando você canta é muito bom, só que, irmão, não é só isso daí não. Tá? Falando nisso, nós temos um grupo que a gente chama nesse Cristo é o Caminho. A gente tem um grupo que chama Ação de Graça, que a gente colocou ele, nós estamos buscando pessoas para quando a gente precisar de uma forma ou de outra, ajudar pessoas ou alguma instituição, a gente tem pessoas para colaborarem com a gente. Se você quiser fazer parte disso, desse trabalho, dessa ação social, escreve no chat, ó, eu quero participar, coloca o meu nome lá. Aí você vai ver, né, por esses tempos aqui, nós estamos trabalhando até uma pessoa, um morador de rua que chama Michael, que conseguimos ele aqui em Cotia. Procuramos fazer, não é fácil, por isso que tem que ter bastante pessoas, né? Que a gente procurou e foi fazer, como em algumas igrejas, agora não conseguiu fazer, até que Deus foi muito bom com eles e acabou movimentando outras pessoas e hoje ele está internado lá em Tapecerica da Serra. A gente vai continuar ajudando, levando a mãe lá para visitar, se for preciso. Nós não conseguimos levar ele para ser internado, mas a gente não vai deixar de dar assistência. Então esse é um dos. Como a gente também tem aí, a nossa pastora Milza, ela está ligando aí para o orfanato, está ligando para o asilo, para a gente poder ajudar de uma forma ou da outra. Se você quiser fazer parte, cara, eu quero fazer parte desse trabalho aí também. A gente vai pôr o nome de você vai ver no grupo, vai lá, não fica conversando coisas que não é em relação a isso, é só sobre isso daí. Aí quando tiver essa pode estar procurando ajudar as pessoas, como a gente está falando aqui, na fé, com obra. Beleza, Paulo? Vamos encerrar? Tá bom, Tá, fazer uma oração? pode ser. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, obrigado por esse estudo maravilhoso que o Senhor entregou para nós, Senhor. Continue nos ensinando, continue nos conduzindo, Pai, em nome de Jesus, a fazer a boa obra a todas as pessoas que necessitam. Que possamos, Senhor, ter discernimento de saber aquilo que as pessoas necessitam, seja, ó Pai amado, algo de caridoso, ou seja, até mesmo uma atenção, mas que possamos, Senhor, estar na brecha e ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo para fazer essa boa obra, Pai. Que todos nós sejamos abençoados por Ti e que possamos ter conhecimento e sabedoria das Tuas boas obras nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Beijão.